Quando falamos de batalhas espirituais, muitos não conhecem sobre este assunto. Outros cristãos até enaltecem o poder do inimigo, sem saber ou esquecendo-se que Cristo foi à cruz do Calvário e morreu por todos nós. Ali ele venceu toda a potestade e as suas ciladas. E com essa força, essa vitória na cruz do Calvário, é que o apóstolo Paulo escreve essa lição maravilhosa para nos ensinar as armas que Cristo nos deixou para combatermos as forças do mal. Portanto, meu querido, eu te convido a participar comigo hoje da nossa última lição dessa revista que foi tremenda, maravilhosa em nossas vidas. Vamos participar da lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Pegue papel, pegue caneta, faça anotações. Fique conosco até o final desse vídeo, é a última lição. Eu tenho certeza que Deus vai encerrar e nós vamos concluir esta maravilhosa revista com uma palavra de poder para você e para a sua família. Em nome de Jesus, me acompanhe. Essa é a nossa escola bíblica dominical que está começando hoje, domingo, em nome de Jesus. Olá, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus seja sobre você e toda a sua casa, toda a sua família, em nome de Jesus, neste domingo maravilhoso, onde nós vamos desfrutar mais uma vez da presença do Senhor. Infelizmente, chegamos à última lição, a lição de número 13, o final da revista. Essa revista foi uma das melhores que eu já ministrei, que eu já estudei, sobre tal assunto, sobre batalhas espirituais, sobre a carta aos Efésios. Eu tenho certeza que durante toda essa lição Deus impactou sua vida, palavras de vitória você ouviu aqui. Eu tenho certeza que você tem grandes testemunhos para contar acerca dessas maravilhosas lições que nós aprendemos aqui. Mas hoje, em especial, a lição de número 13 vem encerrando sobre um assunto que muitos desconhecem, muitos comentam, mas desconhecem por totalidade. É a lição de número 13 que vai nos falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Eu quero te convidar a pegar a sua revista ou até mesmo sua Bíblia, o textual do nosso domingo, o textual do nosso dia de hoje, é Efésios capítulo de número 6, o versículo de número 11, que vai nos dizer assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo de número 11. A nossa verdade prática, meu querido, vai nos trazer uma lição maravilhosa, cujo autor nos registrou dizendo o seguinte: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Vou repetir: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. O nosso texto-chave, você já sabe, Efésios capítulo de número 6, a partir do versículo 10 até o versículo 20, que nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Efésios capítulo de número 6, verso 10 a 20, as palavras do nosso companheiro e amigo apóstolo Paulo, que nos traz essa lição maravilhosa que nós vamos comentar nesta manhã. Meu querido, como eu disse aqui na introdução, muitos já ouviram falar, até comentam sobre esse assunto batalha espiritual, mas desconhecem a fundo
o que é uma verdadeira batalha espiritual, como entrar numa batalha espiritual e que arma usar na batalha espiritual. Então, para isso, nós vamos ter essa lição que vai nos ensinar coisas tremendas. O tópico de número 1. Esse tópico vem nos chamando a atenção ao dizer o preparo espiritual do crente para a batalha. Esta é a nossa última lição e não poderia ser diferente, ensinando-nos a batalhar com as armas espirituais. Então, nós entendemos que nós temos uma batalha espiritual. Todo crente vai passar por isso. Todo cristão vai enfrentar a batalha espiritual. Mas como eu devo me comportar? Como eu devo fazer e como eu devo chegar dentro desse campo? Então, para isso, nós precisamos conhecer, antes de tomarmos as armaduras, precisamos conhecer alguns pontos principais ou fundamentais para entendermos o sentido da verdadeira batalha. E assim, quando entrarmos nessa batalha espiritual, não sermos pegos de surpresa. Então, meu querido, a primeira coisa que você precisa fazer para enfrentar uma batalha espiritual é fortalecidos no poder do Senhor. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é me preparar para a batalha espiritual. Como? Qual é o primeiro passo que eu dou para me preparar na batalha espiritual? O primeiro passo é fortalecei-vos no Senhor. O apóstolo Paulo usa essa expressão passiva, fortalecei-vos no Senhor. Por quê? Porque ela indica que temos poder, não temos poder em nós mesmos. Não é uma expressão ativa, mas é uma expressão passiva. Fortalecei-vos no Senhor. Paulo usa essa expressão passiva, ele usa essa força dessa expressão para nos mostrar que o poder não vem de nós. A primeira coisa que eu preciso entender para enfrentar uma batalha espiritual, meu querido, é que eu e você, nós não temos poder de nós mesmos para entrarmos no campo espiritual e batalharmos. Então a Bíblia diz que é para nós nos fortalecer no Senhor. É do Senhor que vem a nossa força. É como o salmista no Salmo 46 escreve: Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, meu querido, que você entenda nesta manhã que o primeiro passo para você entrar numa batalha é fortalecer no Senhor. Isso significa que esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, através de Cristo e através do seu Espírito Santo. Esse poder só nos é dado quando nós entendemos, quando nós estamos em Cristo, como nas lições passadas que estudamos, e quando recebemos do Espírito Santo a transformação. Quando nós recebemos do Espírito Santo a direção, quando nós somos convertidos. Esta é a verdade. Por isso que eu digo que nós precisamos de nos fortalecer. Tem uma palavra no grego que o apóstolo Paulo usou aqui, que eu gosto muito, que é a palavra edinaimoste, que significa sede dotados de força. Quando ele está dizendo fortalecei-vos no Senhor, ele está dizendo sede dotados de força. Deus é quem nos dá essa força. Essa palavra no grego dá a conotação de sedes dotados de força. Nós não temos força nenhuma, chegamos fracos, chegamos abatidos. Mas quando recebemos a Jesus, quando cremos em Jesus, recebemos o Espírito Santo e ele nos dota de poder. Ele nos reveste de poder. Daí a importância de procurar e sempre buscar o revestimento de poder. E quando nós entendemos isso, pode ter certeza que você está fortalecido no Senhor. Isso também fala de uma renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito Santo. Esse fortalecimento significa isso. Ser renovado na mente. Esquecer as coisas erradas, esquecer o pecado. Não pensar em coisas ruins, não pensar no pecado. Renovar a mente. Pensar nas coisas celestiais, pensar nas bênçãos celestiais que o apóstolo Paulo tanto falou nessa carta. Também ser renovados pelo entendimento da mente, também viver uma vida de santidade. Santidade é ser separado do mundo, santidade é estar de volta, ser recolocado na presença do Deus Todo-Poderoso. E além disso, ele encerra dizendo para nós ser cheios do Espírito Santo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode dizer que está fortalecida no poder de Deus. Meu querido, se nessa manhã você se encontra fraco, chegou a tua hora de tomar uma posição, chegou a tua hora de tomar uma atitude, levantar-se da cadeira e tomar uma atitude, levantar desse sofá, parar de trocar essa vida acomodada que você vive e partir para a batalha. O Senhor está nos chamando para a batalha. Batalha todos os dias e é batalhas espirituais. Os inimigos são fortes, mas nós temos certeza que nós vamos ser fortalecidos no Senhor. Receba um renovo, receba uma fortaleza do Senhor nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus vai continuar operando no seu coração. Além disso, de sermos fortalecidos no Senhor, o apóstolo também nos orienta a estarmos todos os dias
todos os dias, vigilantes em toda oração e súplica. Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. O poder de Deus nos ajuda a pisar todos os inimigos. Escorpiões e serpentes aqui falam de demônios. O Senhor nos dá autoridade para fazer isso, mas só iremos fazer isso se estivermos fortalecidos. E além de fortalecidos, precisamos vigiar. O apóstolo nos orienta dizendo, vigilantes em toda a oração e súplica. Meu querido, não adianta nada eu ser revestido se eu não vigiar, se eu não cuidar da minha boca, se eu não cuidar dos meus olhos, se eu não cuidar do meu ouvido, se eu não cuidar do meu andar, do meu comportamento, do meu caráter. Eu preciso deixar Deus moldar o meu caráter. Ser fortalecido por Deus é deixar Deus moldar o seu caráter. Que Deus possa moldar o seu caráter nessa manhã. Que Deus possa moldar o meu caráter. Que Deus possa transformar-nos e assim sermos revestidos de poder. Essa vigilância, não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Ninguém entra em um combate sem uma cobertura. Ninguém vai para uma batalha sem ter alguém ou algo dando cobertura. Pode notar, quando Davi entrou na batalha, ele pega 5 pedrinhas e vai para o campo de batalha contra o gigante Golias, mas atrás havia uma cobertura, havia um rei, havia os soldados que estavam prontos para atacar. Não obstante, quando Davi derrota Golias, os soldados saem correndo atrás do exército, ou seja, havia uma cobertura militar ali. Quando o apóstolo Paulo fala de oração, ele está falando de cobertura. É necessário, irmãos, que quando nós entrarmos na batalha, nós estejamos cobertos de oração. E não somente cobertos de oração, mas vigilantes, para que o diabo não tenha nada em que lançar em nosso rosto, para que o diabo não ache brecha na nossa vida. Para isso, viva uma vida de oração. Ore a todo tempo. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo, orai sem cessar. Ore a todo tempo. Ore no trabalho, ore em casa, ore andando na rua, ore andando no carro, ore deitado, ore em pé, ore sentado, ore ajoelhado, ore na igreja. Aonde você estiver, Deus te dá uma oportunidade de fazer uma oração. Uma oração não significa que eu preciso chegar na minha casa e dobrar meus joelhos, só ali eu vou orar. Não. Todo momento nós estamos orando. Todo momento nós estamos numa batalha. Entenda isso. E principalmente você que é líder na igreja. Você que tem uma atividade, você que é líder na igreja. Eu te chamo a responsabilidade nessa manhã. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas nós estamos retornando às atividades da igreja. E muito em breve, todos nós estaremos reunidos de forma liberal, de forma liberada pela prefeitura, enfim, pelos órgãos competentes. E é necessário que estejamos preparados pelo que vem pela frente. Não só naquele dia, mas como nos dias atuais. Nós que estamos na liderança, nós que estamos na frente da batalha, nós que ensinamos, nós que estamos pregando o evangelho, ou enfim, o que não importa o que você faça na igreja, importa que você esteja na frente. E se você está na frente, meu querido, tenha certeza que você vai enfrentar batalhas. E para enfrentar essa batalha você precisa estar fortalecido e tendo cobertura espiritual. Conte com a igreja, conte com tua família, conte com a cobertura espiritual do povo de Deus. O povo de Deus está sempre orando. Tomara que o teu pastor ore por você. Tomara que a tua família continue orando por você. Tomara que você continue orando pelos outros. O apóstolo Paulo encerra dizendo o seguinte, em toda súplica, ele diz assim, a expressão orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Deus sempre está nos dando a oportunidade de clamar por socorro divino. Então clame nessa manhã. Não importa o que você esteja passando, não importa onde você esteja agora. Clame, grite. Faça como o salmista no Salmo 142. Suba minha oração perante a tua face como incenso que se move na tarde. Irmão, Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto para te ajudar. Receba o fortalecimento de Deus nessa manhã. E ore, e clame, porque Deus vai te ouvir. Que Deus vai te responder. Esse é o nosso tópico 1. O preparo espiritual para o crente, o preparo espiritual do crente para a batalha. Eu tenho certeza que você agora vai ficar preparado, depois de ser fortalecido pelo poder de Deus, e agora recebendo essa cobertura espiritual de oração da igreja e do ministério da igreja. Tenha certeza que você não está sozinho. Há uma cobertura por trás de você, há alguém que está orando por você, há alguém que zelando por você. E além dessa pessoa que zela por você, além dessa igreja que zela por você, você também está fortalecido pelo poder de Deus. Fortalecido no poder de Deus. Ou seja,
Você está sendo dotado de força do poder de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Que nós possamos entrar nas batalhas com a força de Deus. Nossa força nós não temos, mas temos a força de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Olha, meu querido, vamos ao tópico 2. Eu tenho certeza que essa batalha ainda é longa. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Bom, meu querido irmão, chegamos ao nosso tópico de número 2. No tópico 1, nós vimos aí como se preparar para entrar na batalha espiritual. Agora, no tópico 2, vamos conhecer o campo da batalha espiritual. Irmãos, isso aqui é tremenda esta palavra. Vamos acompanhar as astutas ciladas do diabo. Então, quando eu chegar no campo de batalha, quando eu me fortaleço, quando eu me preparo, como no tópico 1 nos orientou. Agora imagine você que você está no campo de batalha. O que é que você vai encontrar? Qual é a primeira situação no campo de batalha que você vai encontrar? Note que é interessante quando um soldado vai para a guerra, sempre é uma tropa primária, alguém que eles colocam na frente, que vai para frente. E esses soldados são os primeiros a ver o campo de batalha. Depois vem outras guardas atrás. E aqueles soldados que são os primeiros a ver o campo de batalha, certamente são os mais apavorados. Porque toda vez que eles chegam, eles veem o cenário de grande destruição e são os primeiros a ver o inimigo e até mesmo receber os ataques do inimigo. Só que no Evangelho é o contrário. Sempre vai na frente os fortes. Os fortes é que vão na frente. Os fortalecidos, os vigilantes, os que estão cheios de cobertura espiritual, é esses que vão na frente. É esses que Deus conta com eles. Eu e você estamos sendo chamados nesta manhã para encararmos o campo de batalha de frente. Quando nós entramos no campo de batalha, a primeira coisa que encontramos são as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo aqui indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Existe um reino chamado Reino das Trevas. E nesse reino se maquina, nesse reino perversamente se articula todas as maldades, todas as ciladas possíveis. Você não sabe, irmão, mas o diabo joga sujo. Ele joga embaixo, ele joga por baixo, ele joga sujo. E ele está sempre querendo armar alguma armadilha para que você caia. Mas olha o que a lição nos diz. Falando sobre o reino das trevas, o líder desse reino é identificado como Diabolos, no grego, que significa caluniador e acusador. Quando nós falamos de caluniador e acusador, nós entendemos que a primeira armadilha que o diabo que ele tem e que ele usa contra a gente é uma calúnia, é uma acusação. Por isso que o apóstolo Paulo orientou aqui no tópico 1, e o autor escreveu para nós, o Douglas Batista escreveu para nós dizendo que nós temos que ser vigilantes e sempre em constante oração. Porque o diabo, ele quer alguma coisa para te acusar. Ele vai procurar alguma coisa para te acusar. Mas se você estando debaixo de uma cobertura espiritual de oração e vigilância, ele não tem em que te acusar. Além disso, meu querido, nós precisamos ficar espertos, precisamos ficar atentos às armadilhas, precisamos andar no mundo como se estivéssemos andando em um campo minado. Ninguém anda num campo minado com pressa, ninguém anda num campo minado correndo, ou tagarelando, ou fazendo firula, ou pulando. Ninguém anda. Anda na ponta dos pés, anda com cuidado, anda olhando para onde pisa, anda observando o que está à sua frente, ao seu derredor. O Senhor tem essa chamada para nós essa manhã, para nós nos preocuparmos onde nós estamos andando, como estão os nossos passos, estão apressados direto ao inferno? Como estão os nossos passos, prestes a pisar numa mina e explodir tudo? Não tenha pressa, cuidado com as armadilhas do diabo, olhe, observe o que está ao seu redor e veja o que é bom e o que não é. O que não é, certamente é a armadilha de Satanás. Ele é o reino, ele é o rei deste reino das trevas, ele é o senhor deste reino das trevas. Esse reino é tomado de fúria. E por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Esse reino é tomado de fúria. E com o espírito de erro, ele sempre prepara algo para que a igreja caia e possa cair no erro e até mesmo em descrédito. Eu quero citar aqui pelo menos 7 coisas. 7 coisas que o diabo usa para que você, como armadilha, para que você caia nas astutas ciladas do reino das trevas. A primeira coisa, ele confunde as pessoas com a mentira.
tá? Confundir a mentira com a verdade. Ele troca a mentira com a verdade. Ele diz que a mentira é verdade. É mais ou menos aquela história, de tanto eu falar uma mentira, acaba virando uma verdade. Isso não é verdade, irmão. Isso é um ditado popular errôneo. E o diabo usa de mentira, alegando ser verdade. E muitas das vezes, se nós dermos motivo dele ter alguma coisa de nos acusar, a mentira vai ser tão forte que nós não iremos conseguir livrar da calúnia. O salmista chegou a dizer que a calúnia dói nos ossos, porque é muito pesado. Então essa é a primeira armadilha que o diabo usa, confundir a mentira com a verdade. A segunda armadilha é deturbar as escrituras, heresias, falácias, heresias que ele usa. Tá? Nesses últimos dias nós temos visto muitas pessoas heréticas, muitas pessoas usando de heresia, falácias, palavras errôneas, usando o púlpito para mentir, usando os púlpitos das igrejas para distorcer a palavra do Evangelho. Irmão, cuidado com essa armadilha. A terceira, de dissimular e induzir a dissimulação. Pessoas dissimuladas, pessoas que fingem. O diabo sempre usa dessa armadilha. A quarta, fazer falsos sinais. Oh, irmão, o que está acontecendo nesses últimos dias aí, falsos sinais, o que teve de crente tentando, irmão, o que teve de pessoas tentando desvendar o que estava acontecendo, quando esse vírus chamado Covid-19 chegou, o que eu vi de vídeo, o que eu assisti de ouvir de áudio, que eu assisti de vídeo, de pessoas tentando buscar uma profecia para encaixar nesse vírus aí, o diabo deitou e rolou. Deixa eu dizer uma coisa, todo vírus, toda doença, toda enfermidade, Deus usa ela para dois propósitos: abater o soberbo e dar graça ao caminho do humilde. Deus usou essa doença aí, ó. Deus está usando essa pandemia para abater o soberbo e para dar graça ao caminho do humilde. Então não se engane com as falácias do diabo. A quinta coisa, ele faz acusações. Ele é especialista em fazer acusações. Ele gosta de fazer acusações, ele vai fazer, mas graças a Deus que Romanos capítulo 8 nos orienta dizendo: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Meu irmão, ande segundo o Espírito de Deus, tenha uma vida plena, de alto nível com o Senhor, e o diabo não terá nada para te acusar. A sexta, semeia a incredulidade. Ele é especialista em colocar incredulidade nas pessoas. O que tem de pessoas incrédulas dentro da casa de Deus, irmão, não é brincadeira. Nesses últimos dias eu sou uma pessoa que tenho pregado bastante, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Deus tem nos usado no ministério da pregação, do ensino da palavra de Deus. E eu tenho visto muito, irmãos, muitas coisas no nível de incredulidade acontecendo no meio do nosso povo, povo cristão. Pessoas já não acreditam mais em milagres, são como os saduceus, o espírito dos saduceus, dos gnósticos, entrou nesse povo e esse povo não acredita mais em milagre, e não acredita mais em cura. É uma teologia liberal, mas nós precisamos repreender isso e voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor e exercitar os dons, porque ainda é válido na nossa vida, irmão. Creia nas coisas sobrenaturais, creia no poder de Deus, creia no que Deus opera milagre na igreja. Ele continua operando, Ele pode operar na tua vida hoje pela manhã, onde você está aí, Ele pode te curar, Ele pode fazer, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E a sétima coisa que o diabo usa, ele promove ideologias anticristãs. Eu tenho estudado muito sobre isso, irmão, sobre essas teologias anticristãs, principalmente nesse século 21. O diabo está usando as escolas, o diabo está usando de todas as ferramentas que ele tem para criar essas maldades, essas ideologias anticristãs. Hoje se utiliza uma palavra muito famosa, a gente vai ouvir sempre aí, é o tal do ativismo. Até ativismo cristão já tem, irmão. Que Deus nos guarde dessa falácia, que Deus nos guarde dessas pessoas, que Deus repreenda eles, irmão. Que Deus repreenda eles. Porque tudo isso é armadilha do diabo. Não saia na rua aí, irmão, gritando, defendendo o partido A, partido B. Não saia fazendo isso. Nós temos que sair na rua para evangelizar. O cristão verdadeiro não sai na rua, não vai para a porta do Congresso em Brasília gritar, protestando em favor de um partido, ou o partido A, o partido B, o presidente A, o presidente B. O verdadeiro cristão não faz isso. Ele deveria ir para a porta do Congresso e evangelizar e pregar o evangelho. Mas o diabo usou essas armadilhas e tem muitos cristãos caindo nessa cilada.
A outra, e como eu devo combater? O que eu vou fazer para combater essas armadilhas? A orientação é essa: revestivos de toda a armadura de Deus. Daqui a pouco nós vamos falar das armaduras de Deus. Você vai ver o que Deus tem para nos ajudar. O conflito contra o reino das trevas. Além de, quando nós entramos no campo de batalha, além de encontrarmos as armadilhas que o diabo prepara para lutar contra nós, também nós temos um conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne nem contra o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, irmão, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. O conflito é contra as hostes que debaixo da autoridade do diabo mantém os homens na escuridão. 2 Coríntios 4:4, Deus deste século cegou o entendimento dos homens para que não vos resplandeça a luz do Evangelho. O diabo tem feito isso, cegado as pessoas para não resplandecer a luz do Evangelho a todas elas. As pessoas estão cegas. As pessoas estão cegas. Tem pessoas que dizem conhecer o Evangelho, mas na hora de praticar, irmão, não praticam, não estão cegas, cegamente erradas. E o diabo usa disso. Ele usa tanto essas armadilhas pessoais contra o indivíduo, como também para a igreja. Se o diabo consegue atingir um cristão, ele atinge a igreja. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta no capítulo 5, versículo 8 e 9, ele registra dizendo para nós revestirmos e vigiarmos e lutarmos e revestirmos do escudo da fé, da armadura de Deus. Ele fala disso, do escudo da fé, para nos livrar das aflições deste mundo, como outros irmãos também estão sendo afligidos. Meu irmão, o papel da igreja é orar. Orar pelos missionários, orar pelos que estão na frente da batalha. Se eu não posso ir, ore, irmão. Não fique murmurando, não fique julgando, dizendo, por que só o irmão que faz? Por que só o irmão que prega? Por que o pastor dá oportunidade só para ele, irmão? Não é uma questão não é uma questão de gosto, não é só uma questão de porque o pastor, porque o obreiro gosta mais do A ou do B. Não é isso. É porque tem pessoas, irmãos, que estão revestidas de poder. São pessoas que estão preparadas para entrar no campo de batalha. Eu já vi muita gente, irmão, ir para o campo de batalha contra o inimigo, tentar expulsar demônio de pessoas e se deram mal. A Bíblia conta a história dos filhos de Cefa, que viu o apóstolo Paulo lá em Éfeso expulsar demônios. E quando eles tentaram expulsar demônios, sabe o que aconteceu? O demônio falou para eles, olha, Jesus Cristo eu conheço. Paulo eu sei quem é, mas vocês eu não conheço. E a Bíblia diz que o demônio bateu em todos eles, a ponto de deixá-los semi-nu. E eles tiveram que sair correndo. Irmão, não entre na batalha se não estiver preparado. Ore por aqueles que estão na frente. Não é, como eu disse aqui, não é uma questão de gosto de A ou B. O pastor gosta mais do A ou do B. Não é isso, irmão. É porque tem pessoas que estão prontas. São pessoas que Deus colocou na frente. São pessoas que Deus colocou na ponta da batalha. São pessoas que aguentam. Que quando vier as armadilhas, quando vier os ataques, ele está pronto para entrar aqui e absorver e lutar contra o inimigo. E tem pessoas que infelizmente são fracas na fé, precisam se fortalecer mais. Então ore por aqueles que estão na frente da batalha, porque eles vão precisar de todos nós. As agências da potestade do ar, eles têm agência, irmão, misericórdia, o diabo tem agência. E quais são os agentes da potestade do ar? O apóstolo Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades e hostes espirituais. Eu quero falar 3 coisas para você aqui. Primeiro, eles são poderosos. Os títulos principado e potestade indicam poder e primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que sob o comando do diabo exercem domínio. Esses líderes, eu sempre digo na matéria teológica que a gente ministra, na demonologia e angelologia, eu sempre falo, esses principados e potestades são demônios que regem nações. Eles estão regendo nações nesse momento, regendo países, eles estão em líderes. Se eles não estão diretamente no presidente, pode ter certeza que estão dentro do gabinete presidencial, estão dentro dos congressos. São demônios que regem nações. E nós precisamos lutar contra isso, irmão, em nome de Jesus. Eles são poderosos. Numa canetada eles colocam a igreja de joelho, mas a Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a casa de Deus. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Olha o que diz o texto, refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. São malignos, gostam de fazer o mal.
usam pessoas voltadas. Lembra de Caim? Caim já cresceu com seu coração maldoso, tentando desvirtuar a promessa de Deus. Quando Deus fala para Eva, de ti nascerá a semente que esmagará a cabeça de Satanás, ela pensava que era Caim. E ele cresce com esse pensamento: eu não vou fazer isso para Deus, Deus me expulsou, Deus tirou meus pais, Deus tirou a gente do jardim do Éden, eu não vou fazer isso em favor de Deus. E a Bíblia diz que o coração dele foi maquinando o mal, a ponto de Deus chegar e dizer assim: Caim, cuidado, o pecado está à tua porta, está batendo. E ele, por maquinar o mal, acabou sendo uma pessoa maligna, e a sua geração foi comprometida. Irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, para nós não nos encontrarmos nessa situação de malignidade. A terceira, eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. São cheios de sutilezas, entram, irmão, são escorregadios, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Cuidado, irmão, cuidado, tem muita gente querendo derrubar a igreja no chão. Mas a Bíblia, se você ler a história, você vai ver muitos personagens como Karl Marx, como Freud, como muitos outros tentaram, ateístas, ativistas, ateus, tentaram derrubar a igreja. Onde estão eles hoje? Mortos, sepultados. Mas a igreja está de pé, a igreja prevaleceu, a igreja permanece. Mas cuidado, irmão, o diabo está procurando a quem possa tragar com as suas sutilezas. Não se engane. O que parece ser fácil demais, não se engane com aquilo que parece ser fácil, chegar na sua mão fácil demais. Tudo que chega fácil demais, pode desconfiar, irmão. Tudo tem um preço. E o diabo, escute isso que eu vou te dizer, isso é verdade. Escute, eu vou encerrar o tópico 2 dizendo essa palavra para você. O diabo está pagando caro para tirar as pessoas da igreja. Vou repetir. O diabo está pagando caro para tirar as almas da igreja, principalmente os jovens, principalmente as crianças, principalmente os adolescentes, toda a igreja. O diabo está pagando caro para fazer isso. Então, irmão, cuidado com a sutileza. Que Cristo nos coberte. Que você possa me cobrir de oração e eu cobrir você de oração. Se fortaleça, leia a palavra, busque, revestir da armadura de Deus. E Deus vai nos dar vitória sobre essa cilada, sobre essas armadilhas do inimigo. O Senhor vai nos dar vitória nesse campo de batalha. Meu querido, nós vamos ao tópico 3. E eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar agora como resolver. Não se desespere. No tópico 3 nós vamos mostrar para você como é que nós podemos lutar e com que armas nós vamos lutar para enfrentar o inimigo. Me acompanhe em nome de Jesus ao tópico 3. Vamos lá, irmão. Essa lição está maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Bom, meu querido irmão, nós vimos no tópico 1 o preparo para entrar na batalha espiritual. Nós vimos já no tópico 2 o que nós vamos encontrar quando chegarmos no campo de batalha. É muito pesado, irmão. Mas agora no tópico 3, o Senhor vai nos dar as armas certas para combater o mal. As armas espirituais indispensáveis ao crente, é o título do nosso tópico 3. Vamos falar dessas armas que o Senhor nos dá para combater todas as armadilhas, todas as investidas de Satanás sobre a nossa vida. Me acompanhe em nome de Jesus. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Uma arma completa, uma armadura. Pense num soldado todo equipado para ir à guerra. Essa foi a frase, a expressão que o apóstolo Paulo retirou. Essa expressão, toda a armadura, é traduzida do grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Panóplia quer dizer armadura de um soldado, a armadura completa de um soldado fortemente armado. Deus está chamando pessoas fortemente armadas. Deus prepara pessoas fortemente armadas para entrar no campo de batalha. E nós vamos aprender agora quais são as armas que o Senhor nos dá para enfrentarmos as artimanhas malignas de Satanás. As armas indispensáveis de defesa. Vamos falar primeiro da defesa. Você vai notar comigo que são muitas as armas de defesa. E é interessante, irmãos, porque lembrando do tópico 1, o apóstolo fala para nós revestirmos de poder, de força e poder. A força não está em nós, a força vem de Deus. E o poder é dado por Deus através do Espírito Santo. Então logo, nós vamos ter muitas armas de defesa. A primeira delas, cingindo vossos lombos com a verdade. Esse cingindo aqui é um cinto, fala da verdade.
retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. No sentido, faz referência à doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, irmão, a doutrina da salvação, a doutrina de Cristo, a palavra de Cristo, ela nos dá mobilidade para mover nesse mundo espiritual. É com a doutrina de Cristo, é conhecendo a Cristo, que nós vamos conseguir sobressair nesse mundo espiritual. Cingir, colocar um cinto. Pensa quando você coloca um cinto sobre a sua roupa, a sua calça, sua vestimenta, o seu vestido e aperta. O cinto é para não deixar, né, a roupa frouxa, para não deixar nada escapar. E a Bíblia diz que o cinto aqui, esse cinto aqui é colocado como revestimento da doutrina de Cristo, a integridade do soldado. Seja íntegro, seja revestido da doutrina de Cristo, estude a palavra do Senhor, cinja os seus lombos, aperte o cinto, irmão, porque na batalha nós não podemos vacilar. Se nós não tivermos a doutrina do Senhor, a doutrina de Cristo, se nós não formos íntegros no campo da batalha espiritual, nós vamos ser presas fáceis de ser abatida. A segunda armadura que o Senhor nos dá é a vestida a couraça da justiça, que fala de retidão. Trata de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo, a retidão do soldado no campo de batalha. Quando você olha essa malha, que ela é nos órgãos vitais, o pulmão e o coração, essa armadura tanto vem nas costas como no peito, no peitoral do soldado romano, ela é para evitar que flechas, que qualquer arma, que qualquer coisa entre. Hoje é chamado de colete à prova de bala. Isso impeça, claro que nós sabemos, dependendo da potência, vai passar, mas não é o caso aqui. Isso fala de impedimento de ataques malignos. Se tem uma coisa que o diabo está doido para poder conquistar, meu irmão, é o teu coração. Ele quer conquistar o teu coração. Então revista dessa couraça da justiça aí, dessa retidão. Seja justo. Quando você é justo, quando você é reto, quando você é justo, como Deus o é, pode ter certeza, irmão, que o diabo não vai conseguir penetrar nenhuma lança sobre a tua vida. A terceira ferramenta, a ferramenta que o Senhor nos dá, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. Esse calçado aqui ele era confeccionado de couro, era uma sandália de couro, quase uma meia-bota, tinha solas cravejadas para estabilidade. Além de vir até um pouco acima da canela, para evitar mordidas e picadas de algum bicho ou alguma coisa para danificar a canela aqui, ele também tinha, ele era cravejado embaixo, para dar estabilidade, pisar em solo arejado, né? E dar estabilidade para não ficar mancando. Isso fala, irmão, esse calçado dos pés da preparação do Evangelho, que fala da paz que vem das boas novas. Se você tem a palavra de Deus na sua vida, se você tem a paz de Deus na sua vida, irmão, pode ter certeza que você não vai vacilar, você não vai fraquejar. Muitas pessoas param no meio do caminho porque você já andou na rua e torceu o pé, irmão? Dá aquela torção, você sai tropicando ali, aquela coisa terrível de acontecer com a gente. Tem pessoas que estão dessa forma na igreja, estão tropeçando, virando o pé, porque não estão cravados na palavra. Conhece, mas não tem coragem de encravar na palavra, não tem coragem de caminhar. Leia a passagem de Ezequiel 47 na tua casa, o que o anjo falou para Ezequiel. Ezequiel, entra aqui na água, Ezequiel. A Bíblia diz que ele mediu 500 côvados e entrou, a água que dava no tornozelo, depois foi pelo joelho, depois foi nos lombos. O anjo chamou ele, Ezequiel, entra de vez na água, rapaz. Ezequiel ali sempre procurando entrar de forma ponderada. Irmão, mergulhe no oceano do Espírito, mergulhe na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, faça um curso de teologia, vá para a escola dominical, calce os teus pés com o Evangelho da salvação, a preparação do Evangelho da paz. Tenha paz na tua vida, meu irmão. Somente a paz de Cristo é que vai nos deixar firme no Evangelho. Quando você tem paz, você tem certeza que você está fazendo a coisa certa. Aí fala de retidão, fala de paz. Aí você está se revestindo da armadura. Outra ferramenta, tomando sobretudo o escudo da fé. Esse escudo aqui, meu querido, era um escudo longo, retangular, feito de madeira e couro, que protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Olha que interessante. Naquela época os inimigos costumavam soltar flechas inflamadas, colocava a ponta da flecha no combustível e incendiava e jogava em cima do exército inimigo, do adversário. E aquela flecha vinha flamejando, cheia de fogo, pegava onde pegava e fazia um estrago. Era como se fosse uma bomba explodindo no peito da pessoa.
Aí os romanos fizeram esse escudo de madeira ou de couro. Normalmente eles usavam mais o de couro. Por quê? Porque eles encharcavam ele na água e quando vinha eles jogavam e o dardo inflamado batia no couro molhado e apagava-se. Isso fala, sabe de quê, meu querido? Fala de fé. A fé é capaz de apagar esses dados. Refere-se à fé inabalável em Deus que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. O diabo sempre lança dúvidas na nossa mente. Ele sempre vai usar dúvidas sobre a cabeça do crente, tentando provocar rebelião, tentando provocar confusões. Mas quando você está revestido da fé, nada abala a tua fé. Não é uma teologia qualquer que vai abalar a tua fé, não é um ativismo, não é uma ideologia qualquer que abala a tua fé, porque você está revestido desse escudo da fé. Então se proteja, irmão. Tenha fé em Deus. Crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Outra ferramenta que ele usa aqui é o capacete da salvação. Lembrando que são armas de defesa. Capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve para proteger a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. Tem pessoas que estão na igreja, mas não têm convicção que estão salvos. Eu estava até conversando com alguns colegas esses dias. Tem pessoas que estão na igreja e não têm esperança de ser ressuscitados no último dia. Meu querido, isso é salvação. O capacete de salvação fala dessa resistência. É por isso que o salmista orou ao Senhor dizendo, livrar do laço do passarinheiro. Tem muito passarinho fazendo ninho na cabeça de crente aí, irmão. Tem muito demôniozinho aí fazendo ninho na cabeça de cristão aí. Tirando dele a esperança de ressurreição no último dia. Tirando a certeza da salvação. Tem pessoas que estão na igreja e não têm certeza da salvação. A gente sempre faz aquela pergunta corriqueira. Se Jesus voltar agora, quem está preparado? Aí um monte de gente levanta a mão. Mas se Jesus de fato voltar agora, nesse domingo pela manhã. Se Jesus voltar agora, irmão. Será que você está preparado realmente? Será que você já sabe o que vem pela frente? Tem pessoas que não querem ir para o céu porque querem casar, porque querem conquistar. Irmão, se Jesus voltar agora, é uma grande vitória. Eu já sei o que está me esperando do lado de lá. Eu já sei o que o céu tem reservado para nós. Então estude a palavra do Senhor, procure conhecer, porque quando você conhece, irmão, nem a morte, é como o Senhor Jesus disse através do apóstolo Paulo, tragada foi a morte pela vitória. Nem a morte vai nos incomodar. Ela não vai tirar a esperança de nós alcançarmos a grandeza do céu. Tenha isso em mente, irmão. Leia a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor para você ter certeza. E se você não tem a certeza da salvação, hoje é domingo, é uma grande oportunidade de você reconciliar com Jesus e ter a certeza de vez dessa salvação. Bom, irmão, meu querido irmão, entendido isso, vamos à arma de ataque. Nós falamos só da arma de defesa, agora vamos falar da arma de ataque. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, chegamos à arma de ataque. Ah, pastor, só mostrou a arma de defesa. Como é que eu vou atacar? Escute isso aqui, mas isso é bíblico para você. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Ela serve para defender, ela serve para atacar. O termo grego aqui, que eu gosto muito desse termo grego, para essa palavra de espada aqui, é machaira, ou machaira, machaira, no grego machaira, que é identificada como espada curta. Sabe o que significa isso, uma espada curta? Que a batalha é corpo a corpo. Quando a espada é longa, né, como aquele esporte de, se eu não me falo, memória esgrima, ou alguma coisa semelhante a isso, a pessoa luta de longe, aí, né? Agora quando a espada é curta, é corpo a corpo, é lado a lado. O inimigo enfrenta a gente de corpo a corpo, o inimigo vem na frente, mano. A batalha nossa é de frente, por isso que o Tiago escrevendo a sua carta, o apóstolo Tiago escrevendo a sua carta, ele escreve assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque o diabo vem de frente, ele encara de frente. A sutileza dele, ele vem jogando ao redor, mas quando ele tem que enfrentar o crente, ele vai frente a frente. E a Bíblia diz que essa espada aqui ela é curta, porque ela é cara a cara, ela é corpo a corpo. Se você já leu o livro O Peregrino de John Bunyan, você sabe você vai lembrar do que eu estou dizendo. Mas se você não leu, leia o livro chamado Peregrino de John Bunyan, conta a história do cristão, quando ele enfrenta Apolion, cara a cara, e ele está só com a espadinha curta ali, ele pensa que quase vai morrer, mas no final ele consegue vencer, irmão. Leia esse livro, é uma história fascinante sobre o Evangelho. Essa espada curta,
é para um enfrentamento diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus. Irmão, se nós temos a palavra de Deus, se você tem a palavra de Deus, você vai conseguir combater o inimigo cara a cara. Não é que você vai ficar saindo aí procurando, vai virar um caça-demônio. Não é isso que eu estou dizendo para você fazer. Como muitos fazem, muitas igrejas fazem por aí, viram um caça-demônio. Não é isso que nós estamos fazendo. O que eu estou dizendo para você é que quando o inimigo vier com armas, com ciladas, com sutilezas, você vai encarar ele de cara a cara, com espada curta, com a palavra de Deus. E espada curta, irmão, não anda no lombo do cavalo. Espada curta não anda na bainha. Espada curta não fica guardada. Espada curta se anda é no cinto. Espada curta se anda é aqui, ó, lado a lado. Espada curta dá para carregar na mão todo dia. É por isso que ele usa esse termo, irmão. Porque tem muita gente que já perdeu a palavra do Senhor, já esqueceu da espada curta. E quando precisa, irmão, aí vai recorrer a espadas longas, vai recorrer a caminhos tortuosos, mas o Senhor está te dando palavra nessa noite, palavra curta, palavra de vitória, nesta manhã, palavra de vitória para você. Então tenha a Bíblia na mão, estude a palavra, tenha a Bíblia, a palavra de Deus como a espada flamejante que batalha nas guerras espirituais. Essas guerras acontecem em lugares celestiais, no mundo espiritual. Essa guerra não é contra carne ou sangue, não é ser humano contra ser humano. É nos lugares espirituais, é no campo espiritual. Daniel viu isso. O anjo foi trazer a resposta de Daniel, está demorando demais. Aí ele contou para Daniel, Daniel, estou numa batalha aqui, você nem imagina. Daniel batalhando aqui, e Daniel conseguiu entrar no mundo espiritual em batalha, em oração. Então, meu querido, tem essa mensagem na tua vida. Vamos entrar, estamos em guerra. A igreja não parou, a igreja não está assentada. O diabo colocou uma ideia aí que a igreja entrou num comodismo chamado teologia liberal, neo-ortodoxia. Ele colocou na mente das pessoas que a igreja está estacionada, está acomodada. Mentira do diabo, a igreja está em guerra, a igreja está batalhando, nós estamos em batalhas espirituais. Todo dia nós estamos matando um leão, todo dia nós estamos vencendo, irmão. Então eu quero orar com você nesta manhã, aproveitar que essa lição maravilhosa está se encerrando. Nós vamos repetir ela, tá, irmão? Nós vamos repetir ela na igreja de forma presencial, mas aqui em vídeo, essa foi a última lição. Eu quero orar por você nessa manhã. Quero pedir a Deus que te revista, que te cubra, que te guarde. E se você precisa fazer um concerto com Deus, precisa ter certeza da salvação, a hora é agora. Não espere para o culto à noite, não. Faça agora um pedido de perdão para Deus. E Deus te dará muitas vitórias. Feche os seus olhos, curva a cabeça, e eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando esse irmão, essa irmã que me acompanhou ao longo dessa jornada, dessas lições, ó Pai. Eu aqui ministrei 11 lições, a irmã Dalva ministrou 2, ó Pai. E eu ministrei 11 lições dessa revista, ó Pai. E o Senhor nos deu graça, tanto a mim como a ela. Deus continue nos abençoando, continue abençoando cada ouvinte, cada irmão que está assistindo. Aquele que tirou um tempo, ó Pai, aquele que se preparou, aquele que gastou tempo, aquele que investiu tempo, Senhor, sentado no seu carro, enfim, assistindo, ouvindo esta palavra, Senhor. Abençoe ele, ó Pai. E em especial nessa última lição, ó Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor venha nos revestir de poder, conforme as armaduras que o Senhor nos apresentou aqui. Tenha misericórdia de nós no campo de batalha. Não deixe o inimigo, Senhor, nos derrotar, mas que o Senhor possa nos fortalecer com a força do Teu poder, ó Pai. E assim, Senhor, estamos preparados para as batalhas espirituais que enfrentarmos. Abençoe o dia do meu irmão, abençoe esse dia, Pai, que é o dia que o Senhor fez. Se esse irmão está se sentindo fraco, precisando de se reconciliar contigo, precisando fazer um concerto com o Senhor, meu Pai, esta é a hora. Perdoa-lhe os pecados, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa-lhe os pecados, reconcilia ele, ó Pai. Coloca ele no caminho de fé novamente, para que o nome do Senhor seja glorificado e ele possa vencer todos os dias. Abençoe a tua igreja e nos guarde. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido. Essa lição foi maravilhosa. Se você quiser revê-la, acompanhe nas aulas presenciais na nossa sede, nas congregações onde ela será ministrada, tá bom? E no próximo domingo nós vamos voltar aqui. Não sei se é eu, se talvez um outro professor, mas enfim, continue assistindo nas redes sociais da igreja, o Instagram, o Facebook, o YouTube, que sempre terá uma mensagem de poder e edificante para a tua vida, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe. Conte conosco com a cobertura espiritual de oração sobre a tua vida, sobre a tua família. Estamos sempre orando em favor de toda a igreja. E eu tenho certeza que você fará assim também para conosco, tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um excelente dia
E aproveite esse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez para adorarmos o teu nome. Deus em Cristo te abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e eterna comunhão do Espírito Santo seja hoje e todo sempre sobre a tua vida, toda a tua família, em o nome de Jesus. Amém.